E eu falava sério, eu falava, É. você me mata, porque eu não aguento mais ouvir o que você tem pra falar. A relação com uma pessoa narcisista é uma desgraça. Se casamento é compartilhamento, como é que eu compartilho a vida com alguém que só pensa em si? O narcisista só vai pensar nele, nos benefícios dele, nas questões dele. Se ele tiver que sacrificar você, ele vai fazer. Lembre que a ferida de alma dele é a rejeição. Ele morre de medo de ser rejeitado, então ele vai fazer tudo pra não ser. Exatamente. Ele morre de medo de ser rejeitado e faz de tudo para evitar isso. De tudo. Aí o cara pegou e tinha um cara olhando pra minha perna nesse dia da balada, ele levantou meu vestido e falou assim, olha aqui, tá com shorts por baixo, Ele tá levantou vendo? seu Levantou. vestido? Outro exemplo que ele virou pra mim, eu sempre usei meu cabelo comprido, ele virou pra mim e falou assim, Jéssica, eu não aguento mais ver você com essa mesma cara. Corta o cabelo, eu quero ver nuca, porque se você não cortar o cabelo, eu vou te trair. Pois é isso mesmo. Ele é capaz de tudo para nos sentir inferior. Então, preste atenção aqui. Olha, estamos falando de um narcisista. Narcisista, de fato, costuma ser um manipulador habilidoso. Então, ele não chega bagunçando tudo. Ele manipula devagar. Ele vai pelas beiradas, do jeito mais sutil possível. E quando você percebe, você já está presa na teia dele, sem perceber nem mesmo como chegou lá. E hoje você vai entender completamente essa estratégia de manipulação. E no final do vídeo, você vai saber como fazer com que esse tipo de pessoa te respeite, ou melhor, passe a te temer. Mas antes, você precisa entender o comportamento narcisista, porque sem isso, nada do que vem depois vai fazer sentido. O abuso psicológico, eu acho que ele deixa mais marcas a longo prazo do que o físico. E eu acho que ele é justamente por isso, porque ele é mais difícil de perceber e ele vai acontecendo de maneira sutil no início, principalmente, mas ele já existe no início. E eu acho que ele vai escalonando. O narcisista faz isso, ele te hipnotiza de alguma forma. Então, ele ganha a tua confiança, ele faz você perder todo mundo, ele tira os amiguinhos de cena, mas num primeiro momento de um jeito muito legal, muito sedutor. E normalmente, e repetido, né? As ideias repetidas. Ou seja, sempre vai estar atrelado à velocidade e à conexão de uma forma muito intensa e como se aquela pessoa fosse especial, se ela fosse diferente. As frases dessa etapa sempre envolvem isso: conexão, velocidade, intensidade, de uma forma muito intensa. Basicamente, é isso. E esse é o Love Bomb, que é uma técnica de manipulação usada para fazer a vítima se apaixonar ou até mesmo pensar, nossa, ele é até bom demais pra mim. Porém, acontece que apenas isso não preenche o vazio desse tipo de pessoa, e a manipulação, a partir daí, começa a ficar mais pesada. Então, a primeira coisa que você vai perceber é o teu tempo sendo drenado, é você se afastando das suas coisas do seu trabalho, dos seus amigos, e você começa a ter... Acho que a primeira coisa também, antes de tudo, você vai sentir que tem alguma coisa errada. Ele, depois que te conquista, ele começa a fazer com que você se sinta mal. Nada teu é tão bom, nenhum amigo teu é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele quer que você veja que só ele é fonte da sua felicidade. Narcisista, ao contrário de psicopata, sente todas as emoções. Vergonha, culpa, remorso. É que eles têm um mecanismo de defesa da mentira. Como é que acontece pro narcisista? Ele sente tudo, então ele fez alguma coisa aqui com você, ele sabe que ele tá errado. Começa a brotar vergonha. Como o mecanismo de defesa da mentira é tão automatizado, assim que ele percebe a vergonha... Ai, meu Deus, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito com ela. Aí já a mentira já começa. É, mas peraí, ela também não tinha que ter feito não sei o que, não sei o que. Então, na verdade, isso é culpa dela. Ah, é isso aí, é culpa dela. Viu? É sua culpa, é sua culpa. Né? Ele está te estudando, ele está coletando informações, ele está ouvindo e tomando nota de tudo que você revela sobre as suas dores, sobre as suas vulnerabilidades, mas não pelos motivos que você está imaginando. Ele está fazendo isso para conhecer as suas fraquezas. Ele já arranjou uma forma de te culpar e ele só vai externalizar o que ele quer que você sinta, que é o medo, a vergonha, o terror, né? Então, como que ele não externaliza? Porque ele mente dentro da própria cabeça para justificar como ele não é responsável e você é. Tudo aquilo que te dá medo, né, que desencadeia as suas inseguranças, todas as suas feridas. Ele vai saber de tudo. Por quê? Porque ele vai usar contra você. Personalidade narcisista ou narcisismo patológico quer dizer que você já sente insegurança, inveja especificamente, o tempo inteiro. E o tempo inteiro você está percebendo que as outras pessoas são superiores a você ou inferiores a você. E aí o transtorno de personalidade narcisista, o meu objetivo é destruir você.
é esvaziar o seu conteúdo, tirar todo o seu conteúdo, todo o seu eu. Quando você for uma casca vazia, eu insiro a minha programação lá dentro e você age do jeito que eu quero. Assim, é pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso existir? Agora eu posso emitir uma opinião? Agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com as minhas amigas que não são todas piranhas e não estão querendo você ou que não estão sentindo inveja? Porque as amizades viram um problema, a família vira um problema. Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso, ele vai sendo minado. Ok, ele desperta a sua atenção, desperta o seu amor. Depois ele sutilmente vai deixando sua autoestima baixa e ao mesmo tempo ele te isola para que você se mantenha no ciclo. Porém, não acaba por aí. Existem mais 2 técnicas que eles usam para te manter no ciclo de fato, sem você perceber nada. E essas 2 são mais complexas, porém muito perigosas mesmo. Então não sai do vídeo ainda, pois essas 2 técnicas é o que faz o ciclo narcisista fechar. E a partir daí você já compreendeu e entendeu completamente as manipulações narcisistas. Então bora lá. No gaslighting, a diferença é que existe toda uma construção para que você acredite que aquilo não aconteceu. É diferente de tentar escapar, é diferente de tentar não ser punido. É o fazer você acreditar que você está equivocado. O gaslighting, ele acontece não só dentro de ciclos de abuso narcisista, mas no ciclo de abuso narcisista ele é extremamente evidente e ele deixa sequelas que acompanham uma pessoa que passa por isso depois do ciclo. Olha, eu vou dar um exemplo real aqui pra vocês que vai complementar com o que a doutora falou e vai deixar bem facinho pra vocês entenderem. Bom, em resumo, eu estava em relacionamento com uma mulher narcisista e recheado de manipulações, assim como está sendo explicado no vídeo e tudo mais. Tudo que vocês viram aqui basicamente aconteceu comigo de maneira geral. Só que eu vi que muitas coisas estavam erradas e que eu estava vivendo um ciclo de manipulação de fato. Eu estava literalmente iludido, ludibriado, hipnotizado pela relação. Quem já passou sabe como é que é. Enfim, encontrei uma conversa com outro homem e tudo mais, e fato era uma traição. E ela veio com um papo de que era amigo, que eu estava vendo coisa e que eu era ciumento. Foi quando eu entendi que isso se tratava de um gaslight, que era o que ela estava usando comigo. Ela estava tentando me confundir, como já tinha me confundido outras e outras vezes. Em resumo, um gaslight é te confundir. É você encontrar um erro, falar com o narcisista que ele está errado e que isso não é certo e que você vai terminar, e ele vai contornar toda essa situação, te deixando com culpa, te confundindo por completo, para que você se mantenha no ciclo. Tem inúmeras desculpas e justificativas, mas para além disso, existe também uma tortura dentro desse tipo de relação, que é o pacto, que é assim, tratamento de silêncio, que aí é a forma também onde a pessoa, no caso, encontra de te educar. Tipo assim, você fez uma coisa, você usou essa roupa, eu não gostei que você usou. Eu vou ficar dias sem falar com você. Gente, isso a Manuela Xavier falou muito quando ela veio aqui, e é um clássico. É um clássico, eu não quero. Então você vai se encolhendo, você vai se retraindo, porque não dá pra você não conviver, tipo assim, você tá num relacionamento, como é que você não vai, você vai dar bom dia, a pessoa não vai dar bom dia, como é que você vai viver, entendeu? Não dá. Então é exatamente isso. Então esses tratamentos de silêncio vão te moldando e vão te doutrinando, e você vai fazendo cada vez mais pra agradar, mais pra agradar, mais pra agradar, mais pra não brigar. E aí, no momento que você entra no dilema dele de novo, o Love Bomb começa. E assim, é o ciclo de manipulação narcisista. E agora você vai descobrir como fazer o narcisista te respeitar, ou melhor, eles te temerem. Então, a defesa tá lá. Pá! Terminou o relacionamento. Opa, a defesa deu uma baqueada. Se eu sou uma pessoa perfeita, como assim que eu terminei um relacionamento e tenho problemas? Isso não condiz com a minha autoimagem. Então, o que acontece com a pessoa narcisista patológica é que enquanto ela não levar baque o suficiente para quebrar a grandiosidade dela, se alguém der atenção, se alguém der validação, se o negócio voltar ao normal amanhã, ela não vai. Narcisistas são hipersensíveis, hipervigilantes a qualquer mudança de humor seu, qualquer alteração no seu estado. Ah, eles não percebem. Claro que eles percebem. Eles percebem tudo. E eles estão olhando aí, o que você está reagindo. Se você fizer uma cara de... Quando eles dão uma cutucada, já deu um alívio.
Você pode até conversar, você pode até falar com um narcisista, mas você vai falar sobre coisas bobas, você vai falar sobre a cor da parede, você não vai falar sobre questões, você não discute questões. Você fala, tá chovendo, é isso. Mas não se a chuva te incomoda ou se você está com frio por conta dela. Percebe que você não vai colocar o aspecto emocional. A conversa, ela só acontece se for realmente de extrema necessidade. Então a pessoa te dá uma cutucada e você... Aí ela, nossa, eu sabia que você precisava de terapia, mas não sabia tanto, né? Essa parte é muito necessária e importante. Quando você estiver sendo frio com o narcisista, e para ser mais técnico, é um método chamado método da pedra cinza. Você estiver aplicando isso nele, sendo mais frio, ele vai tentar cutucar suas feridas. Se você responder ele vai aplicar uma técnica de manipulação parecida com o método da pedra cinza, que se chama tratamento de silêncio. Você vai explodir, ele vai cutucar você vai explodir e ele vai realmente fazer isso. Ele vai fazer você se sentir culpada para que você venha pedir desculpa a ele e esse ciclo retorne em tudo novamente. Porém, é usando essa mesma técnica deles, né? Só que com outro nome, método da pedra cinza, que você vai fazer ele provar do próprio veneno. Então não reage. E eles fazem isso, né? Se você citar o narcisista, não, isso é você, não sou eu não. Isso. Ah, que bom que você descobriu isso em você, porque é você, eu não sou eu. Você faça, por mais que você fale, não adianta explicar que aquilo, não, mas não seja assim, não seja assim. Eles são o que eles são. Então não tente argumentar, é perda de tempo, é perda de energia. Mas entendendo que você não coloca o aspecto emocional, você não dá para o narcisista ou para a narcisista o teu parecer, você não dá a tua carga, você não abastece essa pessoa. Então você não coloca nem ele lá em cima, nem ela lá em cima, nem lá embaixo. Você não dá o embate, você não dá a troca. Mesmo que te provoque, você não dá a troca. Não tem réplica, não tem nada. Ou seja, não reaja às críticas, não reaja às brigas com o narcisista, seja frio e veja ele se correr por dentro. Isso serve para as pessoas falsas também. E claro, deve ser usado com honestidade. O reflexo da pessoa que está com a gente, né? A pessoa que está com a gente reflete como a gente se trata. Exatamente. É você monitorar o seu comportamento de autossacrifício e de busca por aprovação. Pessoas que são vítimas de narcisista geralmente têm comportamentos de autossacrifício e busca por aprovação. E quanto mais você conseguir identificar quando que você está se sacrificando, quando que você não gostaria de agir daquela forma, mas está agindo apenas para buscar a aprovação da pessoa, quando você aprender a identificar quais são os seus limites e quando que você está ultrapassando, violando esses limites, mais saudável tende a ser a sua relação com o narcisista. Mas ao contrário, se você tiver dificuldade para identificar esses limites, o narcisista vai demandar cada vez mais a sua atenção e você vai abrindo mão do seu espaço, da sua prioridade, do seu limite, sempre buscando a aprovação e a admiração dele. Eu ensino você como você tem que me tratar. Que jeito? De que maneira? Dando os me limites. Respeitando. Não, dando os limites. O que liberta é a aqui. colocação de limites. Exatamente. Né? Eu vou até aqui, Agora, tá se você bom. pode pisar na minha cabeça, cuspir na minha cara, fazer E o que tudo quer, bem. me humilhar, me trair, me bater, e eu tô sempre aqui disponível, ele nunca vai te respeitar. E porque tem uma você coisa que vai não se respeita. aumentando o nível de agressão. De A perversidade, escalada, vai a ficando com raiva. escalada vai aumentando. Então, identificar quando que você está agindo de forma a buscar a admiração e reverter esse padrão de comportamento. Estabelecer limite de forma assertiva. Você permite isso, ele dobra a... Vamos ver até ação. onde você vai. Exato. Qual é o teu limite? Que nem criança testando. Vamos ver até onde você aguenta. Só que nisso o homem também já perdeu, porque a mulher, ela não tem mais vontade própria, ela não é mais um desafio, ela não é mais interessante, porque ela é um reflexo do que ele quer que ela seja, ou dele. Exatamente. Então, ele vai procurar outra e ainda Transforma- vai abandonar. Vai. Ainda vai dizer, você não é mais a mesma pessoa. E ele ajudou a destruir. Ou seja, você precisa impor limite. Ah, mas como é que eu vou impor limite em um narcisista? Quando ele quiser, por exemplo, que você se afaste daquela amiguinha, né, que é uma técnica de manipulação até deles, de isolamento social. Eles querem deixar você afastado de todo mundo pra ele ser o centro do seu mundo. E aí, quando ele quiser que você se afaste daquela amiguinha e ele falar, olha, ela é falsa, ela é isso, ela não é sua amiga. Você, opa, não, vai ser ela tantos anos, calma, não é assim. Vamos lá, sabe? E na manha. Porque se você não impor limite, simplesmente o narcisista ele vai te dominar. E quando você se recusa, é aí que ele
já se sente incomodado, porque aí ele também não consegue agir. Agora vamos para a terceira técnica, e essa técnica aqui, junta com essas duas outras técnicas, você destrói o narcisista completamente. E essa aqui eu já até falei em outro vídeo, e vou repetir nesse vídeo aqui, porque eu acho muito importante, não só a fazer em uma situação com o narcisista, mas com qualquer outra situação parecida em relação à falsidade, ou qualquer coisa do tipo. Pra mim, isso aqui, essa terceira técnica é pra levar realmente pra vida e pra outras situações também. Você agir de uma forma empática e com compaixão, mas dentro de um limite saudável. E ela é contraintuitiva no primeiro momento, mas vocês convivendo com um narcisista vão ver que faz muito sentido, é vocês sempre serem totalmente transparentes e honestos, de forma exemplar. Como assim, Tayana? Então, quando o narcisista tem uma atitude e te demanda, né? Porque o narcisista, ele suga, eles são vampiros emocionais. Eles querem a tua vitalidade, a tua generosidade, o que você tem de bom. No entanto, agir com empatia e compaixão significa você agir da seguinte maneira. Agora presta bem atenção nessa parte, que ela vai dar um exemplo real de como funciona. Ele ultrapassa o seu limite e ele te demanda uma atenção e isso te prejudica, por exemplo, sendo que você destinou aquele tempo para fazer as suas coisas, que você precisa cuidar de você, do seu corpo, da sua autoestima, os momentos ali de autocuidado, e ele quer o tempo todo você, a sua atenção. O que você tem que fazer? Você mostra para o narcisista que você entende a intenção dele. Eu entendo que você tem necessidades emocionais que talvez não estejam sendo atendidas da maneira que você gostaria. Então você mostra para ele que você entende a intenção dele. Quando a gente usa o nosso comportamento de forma estratégica, né, ressaltando a nossa integridade, o nosso caráter e tudo, a gente demonstra para o narcisista que, independente do que ocorra, né, em relação àquilo que nós não controlamos, o nosso caráter é inabalável. O nosso caráter não é volátil, assim, o nosso caráter não é maleável de acordo com as ocasiões. O nosso caráter, ele é consistente. Isso, para uma pessoa que é vazia, para uma pessoa que não tem caráter, para uma pessoa que quer se aproveitar de você o tempo todo, para uma pessoa que quer te manipular, isso é insuportável. Eu entendo que você precisaria de mim nesse momento. Logo em seguida, você mostra para ele que você sabe o que ele pensa. Eu sei que se você não conduzir a situação dessa maneira, você talvez tenha ali um medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de não se sentir bom o suficiente. Eu entendo. No entanto, eu quero te dizer que esse comportamento só nos afasta. Esse comportamento só me distancia de você, porque é um comportamento infantil. Então eu espero que você tenha outro comportamento. Eu sei que você encoraja, inclusive, o narcisista a ter um comportamento mais saudável. Então, por exemplo, você tem uma mãe narcisista, você está percebendo toda a manipulação dela, mas ela precisa de um suporte financeiro por uma questão de doença. Independente de toda a manipulação, de toda a chantagem, de tudo que ela faz, você não permite que a demanda de saúde dela seja negligenciada, isso para ela é insuportável, porque ela percebe a injustiça, ela percebe que ela não faz por merecer, mas ainda assim ela é tratada com mais generosidade do que ela merece. Então isso deixa ela totalmente angustiada com relação a isso. Porque se você usar essas três técnicas contra o narcisista, você vai se proteger emocionalmente e ainda vai fazer do narcisista provar do próprio veneno. Porém, não estou aqui para fazer você demonizar o narcisista, pois não é o ideal. E isso eu vou deixar a terapeuta falar, para você ver que nem apenas um estudioso que está falando, e sim uma terapeuta já formada. Só que quando a gente fala, ela é o Satanás, ele é o Satanás, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro que eu estou dando muito poder para essa pessoa. Uhum. Eu recuso a falar que minha mãe me destruiu. Entendeu? Meu pai me destruiu. Ninguém me destruiu, não. Eu passei por um processo doloroso e, enquanto adulta, é minha responsabilidade ressignificar. E foi isso que eu fiz. Agora eu olho para minha história, eu não vejo uma história triste.
Todo mundo tem sua cruz. Sim. Eu não vejo a minha história como uma história triste. E eu não darei poder a outras pessoas de me destruírem. Então eu não vou vê-las como deuses do mal, gênios da maldade. Você Senão a pessoa ganha 2 vezes, né? Mano. A pessoa ganha 2 vezes, porque ela fez o que ela queria com ela e fez o que queria com você. Exatamente. Não, com você faz o que você quiser. Comigo, não. Isso. Não me destruiu coisíssima nenhuma. Porque ela vendo o reflexo que ela deixou na sua vida, ela se sente vitoriosa de novo. Agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, o grande insight desse vídeo é você usar essas 3 técnicas para você proteger o seu emocional e para você se afastar do narcisista.